Cosmos Video apresenta... Luz e cores são vibrações recebidas pelo olho. Sons são vibrações recebidas pelo ouvido ou pelo microfone. O processo de gravação assemelha-se à pintura. É a paleta com a qual trabalhamos. É o universo dos sons musicais e não musicais. Os microfones são os pincéis que vão reunir estas vibrações. Este programa explora as alterações das nuances do som, anexa textura, contraste e profundidade à pintura que fazemos para sensibilizar nossos ouvidos. Aprimorando seu som. Equalizadores, compressores e gates. Apresentação, Tom Lubin. Versão brasileira, Paint and Graphics. O processamento de sinais nos permite modular e combinar os sons para criar profundidade e textura. O processamento de sinais esculpe sons no espaço. Pode-se dizer que é o ingrediente secreto na mixagem da música e do som. Na verdade, o que diferencia uma fita master de uma fita demo é o uso criativo da modulação adequada. Há 4 processadores básicos de modulação. Cada um representa diferentes mecanismos e cada um modifica o som diferentemente. Os 4 processadores são os equalizadores, amplificadores de ganho variável, delays e reverbs. Na maioria dos casos, os sons são obtidos combinando-se 2 ou mais processadores de uma certa maneira. Pela manipulação e alteração destes escultores do som, pode-se criar a textura ou a profundidade que contribuem para uma gravação de qualidade master. Equalização e amplificação são mecanismos alinhados que funcionam melhor quando todos os sinais passam por eles. Ou seja, o único sinal ouvido é o que passa através deles. Delay e reverb são anexados ao sinal como efeitos secundários. A saída do sinal direto é ligada à saída do processador. Basicamente, equalização é o controle da tonalidade. Filtrando ou realçando frequências diferentes, a equalização modifica o timbre de um som. Pode realçar ou então diminuir a totalidade dos sons harmônicos, harmônicos ou subharmônicos. Modifica a tonalidade das cores. Amplificadores de ganho variável ou VGAs modificam a amplitude dos sons altos ou baixos. São eles os redutores, compressores, noise gate e expansores. Tornam um som alto mais baixo ou fazem sons não desejados desaparecerem. Diminuem a repercussão e adiantam o seu intervalo ou aumentam o som e o tornam mais percussivo. Alteram a densidade do som e modificam o contraste da cor alterada. Aparelhos de delay retardam os sons num certo período de tempo. Alteram seu tempo e criam um eco. Modificam a relação de tempo. Dão cor, reforçam notas ou criam cancelamentos. Podem expandir ou contrair em tempo real, através da modulação de tempo. Reverbs criam espaço, criam a ilusão de espaço, reproduzem a forma em que o som reverbera num determinado espaço interior. Eles dão vida ao som, dão a impressão de poder, inserem drama, tamanho e profundidade. Nos últimos anos, tem sido possível fazer gravações com qualidade master em estúdios domésticos. Talvez o fato mais relevante desta revolução tenha sido o surgimento em 1978 do processador digital e daí a proliferação de aparelhos de processamento sofisticados e de baixo custo. São caixas pretas mágicas controladas por computadores, cada uma programando suas mágicas, dando vida à sua própria visão de som.
Todos esses equipamentos fazem suas mágicas manipulando os sinais de áudio. Mas antes de explorarmos essas possibilidades, vejamos a natureza de um sinal de áudio e como ele é criado. Ondas sonoras e sinais de áudio. Tudo na natureza é feito de vibrações, ondas, periodicidade. Todo fenômeno de ondas segue as mesmas regras. As ondas, ao mudarem do lugar de origem, têm a energia dissipada. Quando batem em alguma coisa, refletem e causam interferência com as ondas subsequentes. O som é uma onda de pressão, uma esfera modificando a pressão atmosférica, expandindo-se a partir de uma fonte vibratória. Se algum ponto é tido como ponto neutro, a onda terá uma trajetória positiva ou causará compressão da atmosfera. E terá uma trajetória negativa ou causará rarefação da atmosfera. Quando a onda atinge a superfície sensível do diafragma do ouvido ou do diafragma do microfone, as oscilações na pressão de ar criam uma vibração correspondente no diafragma. O microfone usa as vibrações do diafragma para criar um sinal eletrônico oscilante. Você está vendo um sinal produzido pela minha voz. Uma vez amplificado, esse sinal vai fazer vibrar o diafragma do alto-falante, que então cria as ondas de pressão atmosférica conhecidas como som. A onda sonora não é uma onda simples, mas vamos usá-la assim por razões descritivas. Esta é uma onda senoidal. Há um gerador de sinais ligado a um osciloscópio para podermos ver e ouvir o som. A frequência do sinal é o número de ciclos que ocorrem num período de tempo. Chamamos a isto de ciclos por segundo. Quando os ciclos aumentam, a altura do som acompanha. O comprimento de onda é o espaço ocupado por um ciclo completo. O som viaja a 3.350 km por segundo, com variações dependendo da altitude e temperatura. Este tom de 1000 ciclos tem um comprimento de onda pouco maior que 30 centímetros. O comprimento de onda foi comprimido para observação. A amplitude da onda é a sua altura. Quanto mais a onda subir ou descer da média, o som ficará mais alto. No caso da energia acústica, é a variação da pressão do som acima ou abaixo que prevalece na pressão atmosférica. No caso de um sinal eletrônico, são os volts acima ou abaixo da voltagem média. A voltagem média, ponto neutro do circuito eletrônico, é o meio do caminho entre os picos positivos e negativos. Quando o som aumenta acima da média, o cone do alto-falante é impelido para fora, e quando desce abaixo da média, o cone vai para dentro. Ponto zero é o ponto que criadores de sistemas, como consoles e gravadores, delimitam como nível máximo para a operação do sistema. Concessões foram feitas para sinais ocasionais de grande magnitude. A potência do sinal é medida em decibéis, uma unidade de medida acima ou abaixo do nível operacional médio. A unidade decibel é medida em comparação a algum ponto de referência. Por exemplo, 0 decibel com algum ponto de pressão é o som ouvido claramente por uma pessoa comum. Uma banda de rock barulhenta terá entre 100 e 125 decibéis, enquanto aqui no estúdio nós temos uns 10 decibéis. Mostradores são referências de um certo nível ou sinal numa resistência específica. Os níveis máximos mais comuns são menos 10 decibéis ou mais 4 decibéis. Em equipamentos modernos bem projetados, um sistema de menos 10 apresenta a mesma qualidade que um sistema de mais 4. Dinâmica é a amplitude entre o nível médio de operação do sistema e o nível onde ocorrem sérias distorções. Clipping é o que ocorre quando os sinais altos atingem o teto do amplificador. Os sons achatam ou distorcem. Qualquer mudança no sinal que foi amplificado ou que foi modulado nos processadores pode ser considerado uma distorção. Boa distorção é quando se gosta. Distorção ruim é quando não se gosta.
O que para um pode ser música, para outro pode ser barulho. Iniciando. Agora eu vou apresentar os 4 aparelhos de modulação que usaremos para criar os efeitos e sons que você ouvirá nesta fita. Nosso equalizador é um Orban paramétrico 642. O amplificador de ganho variável é um DBX 166 com redutor e noise gate. Nosso delay é um Vintage MXR. E o reverb é um ANT DR1. Todos eles são processadores externos. Processadores de mesa são os existentes na mesa de som. Muitas mesas apresentam diversos tipos de equalizadores. No futuro próximo, teremos muitos outros tipos de processadores digitais na própria mesa de som. Há muitos equipamentos bons disponíveis, mas geralmente um equipamento tem muitos botões e luzes, como uma árvore de Natal, 1000 aparatos. E nada disso soa bem. O que importa é o som e não a quantidade de sinos que estão tocando. Efeitos externos, como os que você vai ver, são postos num circuito para funções específicas. Embora mais fácil, não é bom manter o sistema regulado, pois os efeitos ficarão repetitivos. Conecte-os e adicione-os quando precisar deles. Assim, você pode tomar uma decisão consciente sobre qual deles você deve usar. Assim também é mais silencioso. Se os efeitos forem dispostos da mesma forma, haverá uma repetição de padrões. Por exemplo, usando um período de gated reverb ou um período de eco delay intenso, em vez de escolher um bom efeito para cada som. Eles podem ser conectados de diversas maneiras, dependendo do que você pretende obter. O reverb pode vir antes do equalizador e o delay antes do reverb. Mas a ordem pode ser invertida da próxima vez. Qual elemento será usado e qual será ligado varia como você desejar. Ao ligar esses dispositivos, siga a lógica do trajeto do sinal. A saída de um aparelho é sempre ligada na entrada de outro aparelho. E os níveis de operação dos aparelhos interligados devem combinar. Caso contrário, por exemplo, se tentar conectar um processador de +4 em uma mesa de -10, você precisará de um amplificador para combiná-los. Veja, processadores digitais de tempo real, como esta unidade e esta aqui, têm circuitos que operam em alta velocidade e que geram muito calor. Se estes processadores não forem bem ventilados, tendem a ficar ruidosos, perder os programas e se aquecerem demais. Podem até mesmo explodir. Se você usa racks convencionais, mantenha bastante ventilação entre os aparelhos. É sempre bom colocar um ventilador atrás. A propósito, eles não gostam muito de fumaça. A névoa deixada pela fumaça prejudica a atuação do microprocessador. Embora a maioria do equipamento externo possa ser montado em rack, há pedais que também são considerados equipamentos externos. A maioria provoca ruídos em gravações, mas sua qualidade está melhorando e muitos já podem ser usados montados em rack. Se usar o pedal e não quiser que pareça um acelerador, você deverá ter uma boa fonte de energia ou pilhas novas. Outro truque que você pode tentar é usar o sistema DBX, redutor de ruídos. Codifique o sinal antes que entre no pedal e decodifique na saída. A pergunta sempre acontece: deve-se processar um som antes ou depois da gravação? Acho que você quer criar e ter um som o mais próximo possível daquele som desejado no resultado sonoro final. Assim, processe durante a gravação. Antigamente, processamento resumia-se a um reverb e delay para a fita, e sempre eram adicionados depois, geralmente na mixagem. O medo em processar o som durante a gravação devia-se ao alto custo de retornar ao estúdio para regravar alguma coisa. Olha, se você já possui seu próprio equipamento, então isso não é mais problema. É mais fácil regravar alguma coisa que você pensa que colocou um pouco de mais disso ou daquilo. A vantagem é poder ouvir o som em conjunto
semelhante ao som na mixagem final. Afinal, quando se escuta um som que vem da caixa, não se escuta apenas a caixa e depois o reverb, mas sim o reverb integrado ao som do instrumento. Não se sabe onde termina o instrumento e começa o efeito. É melhor regular o som e o efeito juntos. Mesmo porque, se você esperar a mixagem final para adicionar alguma coisa ao som, vai descobrir que o efeito sofreu uma sobreposição excessiva. E tem outra coisa. Se você tiver um mínimo de processamento de som, um dos 4 processadores básicos, por exemplo, e adicioná-los na mixagem, você obterá uma mixagem global com a mesma textura e falta de definição e clareza. Se você adicionar o reverb e o delay antes, poderá incrementar a complexidade do seu som. Irá parecer que você usou mais processadores e, principalmente, realçou um determinado som na gravação. Veja, hoje em dia, muita gente já concorda que modulação é coisa fundamental para o som. Assim, eles adicionam esse ingrediente na gravação. Finalizamos a introdução dos 4 processadores básicos que funcionam regulando ou combinando sinais de áudio. Equalizadores e amplificadores de ganho variável regulam a amplitude dos sinais e devem ser colocados diretamente no trajeto do som. Reverbs e delays recombinam um sinal com sua fonte e devem ser postos no caminho lateral do sinal. Disponha-os para usá-los de forma flexível para que variem em combinações sequenciais. Podem ser usados na gravação com sons combinados e na mixagem final para modular o som global. Agora vamos ver em detalhes 2 dos 4 processadores de sinais: equalizador e amplificador de ganho variável. Reverbs e delay serão vistos na segunda parte da série. Equalização. Equalizar ou não equalizar? Essa é a questão. Ouvi dizer, em mais de uma ocasião, eu jamais gravo com equalizador, ou nunca uso equalizador. Isso é bobagem. Mesmo sem equalizador na mesa, o instrumento ou amplificador tem ajustes de tonalidade. A acústica do estúdio muda a tonalidade, certos microfones também, assim como os amplificadores de mesa. E os gravadores têm equalização. E os alto-falantes? Bom, eles também têm. Assim como o local em que estou. Acima de tudo, os nossos ouvidos são sensíveis e reagem diferentemente sob diferentes condições, acústicas e físicas. Por isso, não tenha medo de usar equalização. Um dos maiores problemas que as pessoas têm quando usam equalizador é elevar a alta frequência para obter mais nitidez. Mas elevar os agudos não resolve o problema do som ser abafado, nem remove o ruído surdo, sabe, o rum que há em muitos locais. Deve-se usar o equalizador não apenas como aditivo, mas também como redutor. Quando se remove as frequências não desejadas, o que fica são aquelas desejadas. Nesse método de gravação, em que se retira o que não é essencial, os sons essenciais dos outros instrumentos sobressaem. Equalização é como encher um galão de som. Se o fundo do galão estiver repleto de sujeira, ruído e vozes, ou outros sons supérfluos, como os de uma grande guitarra acústica, não haverá espaço para mais nada. Use a equalização para dar espaço aos elementos essenciais dos sons sobrepostos. Por exemplo, uma guitarra acústica de amplificação máxima faz o contrabaixo perder a nitidez. Reduzir o baixo da guitarra torna o contrabaixo mais nítido. A guitarra pode soar um pouco suave, mas na mixagem nada parecerá estar faltando. Somente preencherá o que falta de supérfluo e os instrumentos de baixa frequência manterão sua nitidez. Outra razão para se reduzir o equalizador é amenizar as distorções que todos os equalizadores provocam.
Equalizadores usam frequência alternada para elevar ou para cortar um determinado intervalo de frequência. Dependendo de como isso é feito, parece que o som que passa através do equalizador também foi alternado em fases. Quando você aumenta a equalização, esse efeito é acentuado e torna-se bastante desagradável num equalizador ruim. Curvas do equalizador. Há diversos tipos de equalizadores. Eles são descritos em termos de suas curvas. Uma curva é a frequência versus intensidade de um equalizador específico. As curvas pertencem a alguns grupos básicos. Filtros Roloff ceifam a amplitude dos sons além do ponto da frequência estipulada. A redução aumenta linearmente além desse ponto. Filtros de corte de alta e baixa frequência, como os de ruído e sibilância, operam normalmente obedecendo a uma curva Roloff. Ouça a mudança nesta faixa de som ao reduzirmos o agudo. A maioria dos equalizadores de realce e corte são do tipo shelf. Ao contrário da curva Roloff, um shelf vai estabilizar ou nivelar até um certo ponto. Este é o processamento de corte na mesma faixa de som. Veja que o nível diminui em uns 1000 ciclos. Um equalizador peak ou dip cria uma curva de sino na frequência do som. O aumento ou redução ocorre em determinada frequência, mas afeta o intervalo de frequência dos dois lados. Uma curva em forma de sino chama-se banda passante. Ouçam enquanto diminuímos uma faixa de 100 ciclos. A largura da banda corresponde ao intervalo de frequência de 3 decibéis acima ou abaixo da resposta plana. Modula curvas em volta da mesma frequência e tem diferentes larguras, da bem estreita à bem larga. A faixa de onda pode ser ajustável, mas geralmente é fixa. A relação entre a frequência e a largura chama-se Q. Por exemplo, neste caso, a frequência central é de 1000 ciclos. Se a largura for de 500 ciclos, o Q será 1000 dividido por 500, ou igual a 2. Numa dada frequência, quanto menor a largura, maior o Q. Uma faixa de onda muito estreita, de Q igual a 100, chama-se filtro de corte, pois atinge o intervalo mais estreito no corte de frequências. Por exemplo, um filtro de corte é útil em reduzir um rame de 60 ciclos ou qualquer frequência fixa, como um ruído de filmadora. Lembre-se que o Q independe de amplitude. Aumentando pouco ou muito, o Q do filtro é constante. Slope é o ângulo de aumento ou redução produzido sobre o intervalo de uma oitava. Um slope acentuado tem mais decibéis por oitava que um pouco acentuado com poucos decibéis. A inclinação não se regula em equalizador, mas modifica-se com larguras variáveis. Tipos de equalizador. O equalizador mais simples tem uma única frequência fixa para regular o montante de atenuação ou reforço. Muitas mesas pequenas têm equalizadores de 2 faixas com poucas alternativas para cada controle. Equalizadores gráficos operam em frequências específicas. A maioria opera no espectro completo de áudio, mas alguns atingem uma área menor. Equalizadores gráficos têm certos controles ou faixas por oitava. Assim, a frequência estipulada pelos controles é maior à medida em que a frequência sobe. Ao contrário do que se pensa, a posição dos controles não dá uma indicação visual clara da curva de frequência do equalizador.
Uma vez que as faixas são projetadas muito estreitas para controlar seletivamente apenas seu intervalo de atuação, a curva de frequência é acentuada entre cada faixa de controle. Embora a posição dos controles indiquem curvas, é a eletrônica que introduz altos e baixos. Os gráficos são pouco usados em gravações, mas são populares entre técnicos de som, em PA e em estúdios. Eu os uso para equalizar o som que envio para o equipamento de reverb. Sendo assim, de certa forma, regulo o efeito do reverb. Eu posso contar uma piadinha? Bom, um dia um músico entra numa loja de música e, aproximando-se do cara que vende equipamentos de som, ele diz: "Somos 9 na banda e eu quero um equalizador para o meu PA." O cara responde: "Olha, melhor arranjar mais um músico, porque só temos equalizadores e 10 bandas." Equalizadores paramétricos, como os dos consoles, permite que se aumente ou reduza uma faixa de frequência num dado intervalo. Por exemplo, de menos 10 decibéis para mais 10 decibéis. Há 2, 3 e 6 faixas de frequência sobrepostas. Este paramétrico Orban tem 4. A frequência baixa é regulada de 20 Hz a 500 Hz. A frequência média baixa de 80 Hz a 1600 Hz. A frequência média de cerca de 250 Hz a 6300 Hz e a alta frequência de 1000 Hz a 20.000 Hz. Neste equalizador paramétrico, usamos a média que reduz as faixas centrais de frequência a 250 Hz. E depois elevamos a frequência a 6000 Hz. Muitos equalizadores, como este, usam controles concêntricos para cada faixa. O Orban tem botões para reforço ou corte em cima do que controla a largura da banda ou Q. Um equalizador paramétrico também tem a largura da banda Q ajustável para cada faixa de frequência. Muitos equalizadores não têm esse controle e não deveriam ser chamados de paramétricos. Vimos que há vários tipos de curvas de equalização. Equalização roll-off, shelf e peak e dip, dependendo da largura e da variável Q. Também vimos vários tipos de equalizadores. O equalizador de frequência fixa, o equalizador gráfico e o equalizador paramétrico. E vimos a importância de equalizar subtraindo, para dar espaço aos elementos essenciais de cada som. Processo de equalização passo a passo. Há alguns procedimentos básicos de ajuste tonal. Não se pode realçar tons que não existem. Se você quer um som nítido, deverá usar um bom microfone para gravar. Se as altas frequências não forem captadas, ou se a guitarra não tiver vida, não haverá nada a ser realçado. Ao gravar, eu procuro que o som fique como eu quero, desde o instrumento até o ajuste de tonalidade. Para os sons no espaço ou sons orgânicos, o tipo de microfone e onde ele está situado também fará parte do som do instrumento, claro. Adiciono equalização de forma que fique adequada na mixagem. Gravo realçando o som mais do que deveria, pois tende-se a perder um pouco da clareza no processo de gravação. Ao mixar novamente, adiciono a equalização necessária para obter as texturas sobrepostas que desejo. Comecemos com a guitarra. Deve-se equalizar a partir da baixa frequência até chegar à alta frequência de cada som. Um dos maiores problemas da gravação caseira é o ruído surdo, causado por ar-condicionado, ruído externo e também vibrações. Sempre elimine estes baixos não essenciais, geralmente de 60 Hz ou menos. O
o seu som ficará muito mais nítido, acabando com aquele ruído que costuma aparecer em tantas gravações caseiras. Em outras palavras, como eu já disse antes, procure a sensação ou a essência de cada som, não o conjunto inteiro ou a substância. Muitas vezes, a melhor forma de achar a frequência desejada é aumentar o controle de reforço ou corte e mover o equalizador em torno das frequências até encontrar uma que lhe pareça agradável ou aquelas que você quer diminuir. Então, aumente ou diminua o quanto desejar. Costumeiramente, quando se acha a frequência mais agradável, vê-se que ela se encontra na faixa de presença, que se estende de 1.500 a 5.000 ciclos. Se você enfatizar essa faixa com muita equalização, a frequência média do seu som não terá a nitidez e a riqueza que você tanto deseja. Eu procuro o som essencial que mais gosto e aumento um pouco a frequência do equalizador. Isso realça o tom básico, bem como todos os harmônicos do som e também suas cores. Por exemplo, se a frequência preferida for de 4.000 ciclos, aumento a frequência até 5.000 ou 5.500 ciclos. O resultado será uma boa textura e nitidez e fará o som parecer menos eletrônico. É importante realçar os sons harmônicos na mixagem, porque são geralmente os sons harmônicos que dão ao instrumento a sua coloração particular e definição. Certifique-se que você está melhorando o som, não só tornando-o diferente ou mais alto. Controle a equalização e ouça a diferença. Estabeleça um ponto de referência para identificar a equalização. Agora, juntemos a guitarra elétrica e o contrabaixo. A guitarra elétrica soa fraca sozinha, mas agora está combinando muito bem no conjunto sonoro. Vimos alguns procedimentos básicos de ajuste da tonalidade. O microfone deve ser sensível à amplitude tonal que se deseja. Diminua baixos não essenciais, aumente o controle Boots Cut e mova o equalizador até encontrar a frequência que quer enfatizar ou diminuir. Quando achar o som essencial de um instrumento, é bom posicionar o equalizador numa frequência um pouco mais alta. Assim, realçará os sons harmônicos e os sons básicos. Procure a essência e deixe espaço para os instrumentos preencher. Usando equalizadores. Quando você usar mais de um microfone por vez, saiba que a equalização de um microfone afeta a equalização de todos os instrumentos que o microfone capta. Tomemos a bateria, por exemplo. Eu sei de bateristas que colocam o microfone na caixa e depois levam horas ajustando esse microfone. É perda de tempo. Assim que se liga o microfone geral e os outros microfones da bateria, o som proveniente da caixa muda, porque esses microfones também vão captar a caixa. Lide sempre com equalizador em conjunto, nunca isoladamente. Por exemplo, no chimbal, eu costumo cortar tudo abaixo de 100 ciclos e aumentar tudo acima de 10.000 ciclos. Faço isso porque uso pouco o microfone do chimbal sozinho. Como os microfones gerais também captam o chimbal, tudo que eu quero deles é aquele som fechado, percussivo, que vem do prato.
Estes microfones oferecem direcionamento, ataque, nitidez e definição. Os microfones gerais provêm um som global do chimbal em relação ao resto da bateria. O microfone do chimbal sozinho pode soar extremamente fraco, mas dentro da mixagem global soará bem, límpido e vibrante. Imagine-se numa situação real, tentando equalizar a bateria. Se houver um contrabaixo ou monitor próximo ao baterista, o som do contrabaixo também acabará equalizado. Ele mudará totalmente pelo que foi feito à bateria. E a bateria terá pouca nitidez e definição. Temos agora o som do microfone da bateria em solo. Ouça como o baixo capta a equalização feita no microfone. A equalização não apenas altera o som da bateria, mas também afeta o som do contrabaixo. Mude o contrabaixo de lugar ou troque os monitores por fones de ouvido. Na maioria das gravações, há uma interação de equalização e colocação de sons sobrepostos. Outra coisa a se observar é o efeito do equalizador nos amplificadores. Com a equalização, a altura do amplificador é reduzida na faixa de frequência alterada. Para prevenir isso, diminua o sinal que entra no equalizador. Assim, você dará mais altura para o amplificador nesta frequência. Se você está mixando, use a entrada para diminuir o sinal vindo do gravador. Se a mesa não tiver entrada para esse sinal, diminua o playback do gravador. O som ficará mais nítido e com menos distorção. E, finalmente, vejamos o processo de equalização durante a mixagem. Inicie com instrumentos básicos, passando para os elaborados. Por exemplo, inicie com contrabaixo, bateria e guitarra. Depois, adicione os secundários, como instrumentos de sopro e de cordas. Coloque instrumentos de solo, vocais e vozes principais. Ajuste a equalização de cada instrumento e então escute o som do solo em relação aos sons previamente equalizados. É importante ter em mente que a equalização é interativa e que a equalização de um som pode afetar a equalização, nitidez e definição dos outros sons que compõem o todo. Ao equalizar, pense que os sons se combinam e interagem. Aplique equalização no conjunto em vez de ajustá-la para cada microfone isoladamente. Ao subir a frequência, aumente a entrada do equalizador, dando mais espaço para a saída. E na mixagem, equalize os instrumentos rítmicos primeiro e module em direção ao som final. Amplificação de ganho variável. Amplificadores de ganho variável alteram o alcance dinâmico do instrumento, voz ou outro som. Em termos óticos, é como regular a densidade de uma luz colorida. Os amplificadores têm uma unidade de aumento com uma quantia de entrada proporcional à de saída. A razão entre saída e entrada é de 1:1, uma linha reta. Veja que quando a entrada aumenta a amplitude, a saída aumenta na mesma proporção. Compressores, redutores, gates e expansores são amplificadores de ganho variável. Amplificador de ganho variável é como controle automático de volume, aumenta ou diminui a amplificação, dependendo se o volume de som que entra é alto ou baixo. É a razão entre amplificação de entrada e de saída regulada por um sensor no circuito da entrada do amplificador. No caso do compressor redutor, se o sinal excede o patamar, ultrapassando o limite do sensor, o ganho diminui. A saída do compressor continuará a subir, mas não tanto como o sinal de entrada. Aumentando o nível de entrada, a saída do compressor aumenta em menor proporção.
Já num expansor ou gate, quando a entrada cai abaixo do patamar, a amplificação diminui. Em outras palavras, o que for silencioso ficará ainda mais. Observe o que acontece ao abaixarmos o nível deste sinal. Num certo ponto, a saída do gate abaixa drasticamente. O compressor redutor baixa a ponte, enquanto o expansor abaixa o nível do rio. Todos esses aparatos reajustam o envelope de um som musical. Envelope é a curva tempo versus intensidade de um som. Qualquer som. Eis um exemplo típico. Se isto fosse um contrabaixo, T1 seria o toque da corda. Numa bateria seria o instante que é tocada. T1 a T2 é o ponto de repercussão do som. E T2 é chamado transiente ou condutor de onda. A sustentação seria de T2 a T3, embora uma caixa quase não tenha sustentação. T3 seria o ponto de liberação, e T3 a T4 é o declínio. Alguns sons têm menos repercussão e batidas secundárias na sustentação. Outros têm vibrações dinâmicas no declínio. Amplificação de ganho possibilita a mudança dos elementos dinâmicos e da intensidade do som. Por exemplo, o toque na corda do contrabaixo é mais alto que a sustentação, liberação ou declínio. O contrabaixista e outros no estúdio de som dizem: "Ei, cara, dá para pôr um compressor de baixo aqui para termos mais sustentação?" O que eles estão querendo, na verdade, é um compressor que torne o toque menos alto para aumentar o nível médio global e assim ter mais sustentação em relação ao toque. Embora eu nunca tenha ouvido um contrabaixista dizer isso. Ajustando o envelope do som, escolhemos a parte que queremos enfatizar. Vimos que todos os amplificadores de ganho afetam de forma seletiva a dinâmica do som. Compressores e redutores abaixam os sons altos. Expansores e gates fazem sons baixos desaparecerem. Todos modulam o envelope, ou a curva tempo versus intensidade, de um sinal de entrada. São usados para modificar a repercussão, sustentação ou declínio de qualquer nota. Compressores e redutores. Usando o compressor, modula-se o envelope do som, regulando-se algumas variáveis. A sensibilidade do aparato, o ponto de redução, é controlado pelo ajuste da entrada ou controle do patamar. Quando o sinal sobe acima do patamar, o ganho diminui. O ponto pivô da curva de entrada e saída chama-se cotovelo. O segundo fator que determina a redução é a razão. A razão determina a forma de mudança que ocorre quando o sinal ultrapassa o patamar. Digamos que o sinal ultrapasse o patamar em 2 decibéis. Se a saída subir em 1 decibel, a razão é de 2 para 1. Isso é bem suave. A saída sobe, mas não tanto quanto a entrada. A razão do nosso compressor varia de 2 para 1 até 6 ou 7 para 1. A uma razão de 8 ou 10 para 1, o dispositivo torna-se mais redutor que compressor. Basicamente, a diferença entre um compressor e o redutor é que compressores têm razões menores e os redutores razões maiores. Geralmente, não se usa redutores em gravações porque não se quer limitar demais a dinâmica, apenas comprimi-la. A razão de 50 ou de 100 para 1 é usada principalmente em eventos PA, para prevenir que se exceda os limites dos alto-falantes e eles estourem. A redução neste compressor é estabelecida pela combinação de razão com patamar. Se a razão e o patamar são altos, só os sons mais altos são afetados. Mas assim que o patamar é ultrapassado, a saída aumenta muito pouco, mesmo se o som for muito alto. Por outro lado, se o patamar for baixo e a razão for de 2 ou 3 para 1, a redução ocorrerá quase todo o tempo, mas a dinâmica não será muito alterada. Alguns compressores têm 2 cotovelos. Um é preparado para uma razão e patamar baixos, e o outro é preparado para uma razão e patamar altos. Uma compressão suave ocorre quase todo o tempo, reduzindo os sons mais altos.
Alguns compressores e redutores, os overeases, têm cotovelos variáveis que aumentam a razão quando o sinal ultrapassa o patamar. Quanto mais a entrada ultrapassar o patamar, mais a razão será reduzida. Um overease bastante popular tem uma entrada, uma saída e um indicador que diz mais. É o tipo de equipamento que eu gosto. Simples. Mais uma variável. Muitos amplificadores têm um limite de compressão-redução. Este limite define o alcance do equipamento. Quando ele alcança este limite, a saída aumenta tanto quanto o nível de entrada, até o circuito ser rompido por falta de altura. Como exemplo de compressão, vejamos aquele contrabaixista que queria mais sustentação. Já regulei o nível de operação do contrabaixo e agora adiciono o compressor. Regulo o patamar de entrada até o indicador reagir ao toque do baixo. Agora ajusto a razão. Com o patamar baixo e razão alta, você vai ver que os sons comprimidos desaparecem. Então, aumenta o patamar e diminua a razão até obter o som que é desejado. Agora tem mais sustentação em relação ao toque ou repercussão do som. Vou mexer no aparelho para uma comparação entre o som comprimido e o não comprimido. Ouça a diferença. E, finalmente, há o controle de saída, que aumenta ou diminui o nível médio após o sinal ser alterado dinamicamente. Em vez de regular a mesa de som, os engenheiros regulam a saída da amplificação para achar o melhor nível diretamente no console. Um detalhe interessante. O contrabaixista pode perguntar para que ficar usando compressor se existe a mesa. Parece não precisar de um quando se toca ao vivo. O alto-falante do baixo age como compressor. Este alto-falante é muito grande e tem muita massa. Quando ocorre a percussão, o alto-falante não reage instantaneamente ao som e sai do transiente. A massa do alto-falante diminui a aceleração dos cones e comprime a placa. Assim, o alto-falante age como compressor acústico. Expansores e gates. Vejamos os expansores ou gates. Quando o sinal de entrada cai abaixo do limite, o expansor ou gate vai ser acionado automaticamente. Por exemplo, um expansor pode ser usado para acelerar um declínio gradual de reverb. O expansor, neste diagrama, tem a razão de 1 para 2. Se a entrada cair 1 decibel abaixo do limite, a saída cairá 2 decibéis. Noise gate é um expansor com uma razão muito alta. Um gate pode ter razão de 1 para 100. Por exemplo, digamos que haja uma caixa e aconteça a transferência de sons entre cada toque da caixa e o chimbal ou um outro instrumento próximo. Você pode acionar o gate logo após ao toque da caixa. Assim, quando soa a bateria, o gate liga automaticamente e o som da caixa passa através dele. Quando este som é transferido, o declínio cai abaixo do patamar e o amplificador desliga.
O resultado é a eliminação de transferência entre cada toque da caixa. Muitos, mas muitos engenheiros, talvez uns 2 ou 3 bilhões, usam noise gates em caixas, tambores e bumbos. Um expansor fará a mesma coisa, só que desligará o amplificador mais gradualmente. Alguns expansores gates têm controle de alcance que estabelece um piso para o grau de expansão ou gating. Em outras palavras, havendo redução de ganho, a saída só cai até esse ponto. Algumas vezes, quando você reduz uma caixa, você não quer limitar a transferência completamente, mas tão somente diminuí-la. O controle de alcance serve para regular a intensidade do sinal alterado. A atuação dos amplificadores depende de muitas variáveis. O patamar é o nível onde a redução começa a ocorrer. Compressores e redutores reduzem a amplificação quando o sinal sobe acima do patamar. Expansores e gates reduzem a amplificação do sinal quando a entrada desce abaixo do patamar. A razão determina quanta redução haverá quando um sinal ultrapassa o patamar. Redutores e noise gates têm razões muito grandes que reduzem a amplificação quase que totalmente. Compressores e expansores têm razões menores. O alcance de amplificação define os limites da sua ação. Em alguns expansores e gates, tal limite é regulável. Um amplificador deve ser inserido no circuito depois que os controles dos canais de entrada do gravador foram regulados. Após regular o patamar, a razão e outras variáveis, para você ter o som desejado, ajuste o nível de saída que irá passar para a mesa. Tempo de repercussão e tempo de liberação. Duas variáveis adicionais com que se trabalha são a repercussão e a liberação. Tempo de repercussão é o tempo que o amplificador leva para reduzir seu ganho, no caso de compressor ou redutor, ou é o tempo que ele leva para voltar no expansor ou gate. Havendo um tempo de repercussão num compressor, você pode regular a passagem de som antes da amplificação diminuir. Isso é importante porque a passagem de som ou transiente é crucial para identificar e para localizar esse som. Se ele for eliminado completamente, ocorrerá falta de definição e nitidez. A gravação ficará sem vida e, além disso, terá pouca repercussão. O tempo de repercussão é usado para permitir a passagem do som antes que a redução ocorra. Por exemplo, se você quiser muita repercussão e pouca sustentação num piano, regule para tempo de repercussão lento. Assim, o som transiente do martelo batendo nas cordas vai passar antes da redução na sustentação seguinte. Outro exemplo bastante característico seria de um bumbo sem vigor. Com a repercussão lenta e um patamar baixo, quando o toque percute, o transiente da batida vai entrar antes de haver a redução. Isso reduz os sons harmônicos soltos do bumbo. Como resultado, o bumbo se retesa e a repercussão é aumentada substancialmente. Uso muito esta técnica em instrumentos de percussão, como caixa e bumbo, que em geral são restritos dinamicamente. Tempo de liberação de um compressor ou redutor é quando o amplificador volta ao nível normal, quando o sinal de entrada cai abaixo do limite. Você pode querer que esse tempo seja acelerado no caso de um cantor de rock and roll que eleva sua voz apenas ocasionalmente em certas passagens e canta a próxima sílaba num tom mais baixo. Por outro lado,
Numa gravação de contrabaixo e que o baixista esteja tocando notas longas, é preferível um tempo mais lento para que o ganho aumente enquanto a sustentação natural do contrabaixo diminui. Assim, você aumenta a sustentação. Com um compressor ou redutor, o tempo de liberação deverá ocorrer junto com o início do próximo som. Uma espécie de retumbância será ouvida após cada pico, se o tempo de liberação for muito curto, num som dinâmico, intermitente e fortemente comprimido. Deve-se estendê-lo para se obter uma amplificação sutil. Mas não exagere. Com liberação longa, a compressão vai continuar a ocorrer. Apenas dê um colorido ao som, sem alterar dinamicamente a amplificação. No caso de noise gate ou expansor, o tempo de repercussão regula quanto tempo se leva para voltar quando o sinal de entrada ultrapassa o patamar. Um expansor requer um tempo de repercussão bem rápido, que repercute ao primeiro toque do som. Um som pode ser criado regulando o tempo de repercussão do transiente antes do gate abrir na sustentação. Um contrabaixo sem transiente não tem impacto, e o som criado torna-se de baixa qualidade. A liberação do gate é o tempo que o amplificador leva para desligar após a ocorrência do som alto. Por exemplo, você vai querer uma liberação rápida se fizer conexão com o microfone da caixa. Contudo, se a liberação for extremamente rápida, o som fica sem retumbância. Na verdade, o som fica parecido com um timbale. Por outro lado, se você tiver algo como reverb, fazendo o declínio do som oscilar, aumentar e diminuir, uma liberação muito rápida fará o gate abrir e fechar. Uma liberação lenta permite que toda a vibração passe pelo patamar antes que se libere. No caso de algo que tenha um declínio rápido, o tempo de liberação pode ser bem mais rápido. Vimos que o ajuste da repercussão e liberação afeta drasticamente o efeito da amplificação. Repercussão determina em quanto tempo o compressor ou redutor reduz a amplificação quando o sinal ultrapassa o patamar, ou em quanto tempo um expansor ou gate o traz de volta quando o sinal passa o patamar. Repercussão lenta no compressor enfatiza o transiente ou repercussão do som. Repercussão lenta num gate pode eliminar completamente o transiente. A liberação determina o tempo em que a amplificação volta ao normal quando o sinal de entrada não ultrapassa o limite. Com expansores e gates, a liberação vai depender do sinal de entrada. Disposição dos circuitos passo a passo. Vejamos com mais detalhes como colocar um amplificador de ganho variável no circuito.
O compressor é regulado, assim apenas um sinal passa por ele. Não se junta bumbo e baixo ou sons que não se combinam na mesma unidade. Instrumentos de corda e instrumentos de metal passam por um compressor, mas a regra é um único som passar por ele. O mesmo princípio se aplica aos gates. Se você usar um gate numa única pista, faça-o na remixagem, para não correr o risco de ser mal regulado na gravação. Se durante a gravação o gate for regulado errado, não há como corrigir posteriormente. Mas os gates são muito usados em gravações de bateria. Se for preciso gravar com gates no circuito, certifique-se de ligar e desligar corretamente. Um compressor redutor é inserido ou conectado entre o pré-amplificador do microfone e o fader, ou entrada do equalizador. Esse ponto chama-se acesso central ou ponto de inserção. Esta mesa que estamos usando tem um acesso central conectado num PET comum. Como os compressores alteram a dinâmica, ligá-lo antes de regular a amplificação normalmente carrega a amplificação sem que você saiba. Antes de ligar seu compressor redutor, regule a amplificação em todo o circuito até o gravador. A amplificação deve ser mantida em um dado nível entre -1 e +1 decibel para a gravação. Assim que esse nível tenha sido regulado, insere-se o compressor redutor. A saída da amplificação é ligada à entrada do compressor. Numa régua de PET, a entrada do compressor pode ser conectada sem interromper o sinal normal. Só quando você liga a saída no acesso de volta, o padrão é rompido e a inserção completada. Assim, antes de ligar a saída do compressor no circuito, regule um pouco a compressão para que o sinal não pule 200 decibéis e estoure a cabeça de todos. Em geral, compressores têm indicadores de amplificação. Regule o controle da razão para a compressão necessária. Regule o patamar até que haja alguma redução de amplificação indicada pelo mostrador. O tempo que o mostrador reage ao som indica o tempo de repercussão. O tempo em que ele volta ao nível normal indica o tempo de liberação. Diminua agora o tempo de saída do compressor e insira a saída de acesso de volta. Aumente a saída de amplificação até o nível de gravação chegar a +1 ou -1 decibel no VU, em média nos sons mais altos. Agora faça os ajustes que você achar necessário. Desta forma, o sinal é interrompido suavemente, evitando explodir cabeças. Se alguém estiver cantando durante a ligação, a voz será interrompida, exceto durante aquele tempo em que o compressor redutor é cortado e ligado novamente. Lembre-se que aumentar ou diminuir o microfone afeta o patamar do compressor. Aumentar o fader muda somente o nível médio de saída do compressor, sem afetar a redução de amplificação. Quando o microfone recebe o sinal antes do som ser comprimido, quando há mudanças, como por exemplo a de uma voz para duas ou trechos de som de um sintetizador, sempre se desconecta o compressor e ajusta-se a amplificação. Aí liga-se o compressor outra vez. Alguns deles têm derivação. Ao regular, ponha-o de volta ao circuito. Se você estiver gravando, verifique os mostradores para ver se a compressão com que você iniciou ainda é adequada. Provavelmente ela vai mudar. Quando a luz vermelha surge, todo mundo toca mais alto. Eles passam a ouvir a si mesmos e todos os ruídos são gravados. Assim, provavelmente você vai precisar diminuir o pré-amplificador do microfone para que o compressor se mantenha no nível que você ajustou no início.
Quando se combinam diversos microfones em uma mesma pista, na gravação de instrumentos de sopro ou de corda, reúna os canais individuais num amplificador. Ligue a saída dele na entrada de um compressor e a saída deste na entrada do gravador. Quando você comprimir a amplificação, se mudar algo antes da entrada do compressor, como níveis individuais, equalização ou microfone, você irá mudar a qualidade de compressão do programa. Ouça como o nível muda sem o compressor. O trombone só fica mais alto. Mas com o compressor, se você aumentar o trombone, o trompete baixa devido ao aumento do trombone. Pode ser que você queira que fique assim, mas é importante saber o que está ocorrendo. Vimos que regras se aplicam ao introduzir a amplificação no circuito. Normalmente se põe um sinal numa unidade, exceto em instrumentos de sopro ou corda. Liga-se entre o pré-amplificador de microfone e o fader, após os ajustes de nível no trajeto do sinal. Nível de amplificação e outros controles podem ser ajustados antes da saída ir para o acesso de volta, concluindo a inserção. Se outros ajustes forem feitos antes da amplificação, sua atuação será afetada e serão necessários reajustes. Usando ganho variável. Gravar tambores com microfones gerais requer muitas vezes o uso de gates nos tambores para melhorar o som global. Isto elimina o som constante que os tambores têm juntamente com o bumbo e a caixa da bateria. Para isso, põe-se um gate para cada microfone. O gate precisa ser sensível para abrir quando cada tambor é tocado individualmente, mas não tão sensível para abrir se qualquer outra coisa for tocada. Iniciaremos com um tambor alto. O microfone está ligado a um gate. Eleva o patamar para o resto da bateria ficar abaixo dele e desaparecer enquanto o gate atua. Alguns gates têm tempo de liberação variável. Em alguns, pode-se escolher entre um ou dois tempos diferentes. Este tem um tempo de liberação rápida e outro lenta. Usaremos o tempo de liberação lenta. O tempo de liberação é regulado para o declínio desejado antes que ruídos ou o som do bumbo ou da caixa entrem. Agora vamos repetir o processo no tambor baixo. O microfone desse tambor passa por outro gate. Novamente eleva o patamar para que só este tambor passe pelo gate. Durante toda a sessão, procure verificar para ter certeza que o gate não se abra no tambor errado. Isso poderia causar uma transferência e uma mudança no som da bateria. E certifique-se de que ele abre com o toque do tambor certo. Senão, o som vai e vem e só é captado pelos microfones gerais. Havendo uma ou duas trilhas para a bateria, você irá precisar de gates na gravação do bumbo e da caixa. Ajustar bem o patamar e a liberação é difícil, mas não impossível. E o som da bateria torna-se bastante retesado. O gate também é útil para a bateria eletrônica, eliminando ruídos surdos que ocorrem com frequência.
Podem ser frequências de rádio, zumbidos ou vários outros sons que ocorrem entre cada toque da bateria. Usando um gate, pode-se eliminá-los. Ouça como soa mais nítido. Um ponto de passagem entre o patamar e a amplificação variável faz com que o compressor seja usado de muitas outras formas. Por exemplo, poucos compressores têm equalizadores paramétricos elaborados e, é claro, isto acarreta frequências dependentes de amplificação. Um efeito similar ocorre com um equalizador posto na cadeia lateral do detetor de patamar. Isto faz com que o compressor fique mais ou menos sensível a certas faixas de frequência. De-essers ou controladores de sibilação são compressores de frequência dependente. São usados para atenuar vocais sibilantes acentuados com Ss, Ts e Ps. Há compressão nos sons de alta frequência. Os sons de baixa frequência são ignorados. O de-esser também é útil para atenuar um microfone ou som estridente. Isso ocorre muito em sons de microfones de bateria. Na maioria dos compressores de frequência dependente, quando a alta frequência e a redução ocorrem, outras frequências são abaixadas. Alguns aparelhos muito caros têm circuitos complexos que mantêm as outras frequências no nível normal, enquanto a compressão seleciona as frequências. Mas, para as demais unidades, isso é um problema. Há expansores e gates com frequências dependentes com controle externo. A maioria tem uma entrada externa ou chave. Isso é útil quando se tem um gate em um bumbo, se o som da caixa se transfere para o bumbo ou vice-versa. Isso faz com que o gate se abra na caixa e no toque do bumbo. Tirar a equalização antes que o sinal passe pelo gate torna o som do bumbo horrível. A solução é usar a entrada exterior do bumbo, que é controlada por um sinal de equalização. Deixe o som do bumbo passar pelo gate normalmente, mas também mande-o para um equalizador. Regule-o para que realce a repercussão do bumbo e, ao mesmo tempo, acabe com o som da caixa. Este sinal terá um som horrível, mas como não é ouvido, não tem importância. A saída do equalizador é unida à entrada-chave que controla o gate do bumbo. O resultado é que o gate se abre só no bumbo e o seu equalizador é regulado da melhor forma para o bumbo sem interferências do som da caixa. Existem muitos outros truques que utilizam gates externos. Por exemplo, na banda, a contrabaixista pensa que deve tocar todas as notas que conhece em cada compasso. Senhorita, 1000 dedos! Ainda bem que o baterista tem o pé firme no bumbo. Então nós diríamos, o que fazer? Primeiro, espere que todo mundo vá embora e passe o contrabaixo pelo gate. Regule o alcance para o baixo ser bem ouvido. Quando o gate se abre, fica uns 3 ou 4 decibéis mais alto. Sem interromper o sinal normal do bumbo, ligue a saída do bumbo à entrada-chave externa do gate do contrabaixo. Assim, mesmo que ela toque milhões de notas, só as concomitantes ao bumbo serão enfatizadas. É claro que é melhor eles tocarem como devem, mas às vezes o ajuste é a única solução. Outro truque é pegar um ruído rosa ou branco, como este, e introduzir o ruído no bumbo ou na caixa.
Ao misturar esses ruídos no som do bumbo ou da caixa, a bateria soa mais eletrônica. A exceção à regra de que a cada som corresponde uma amplificação encontra-se em alguns tipos de estéreo. Por exemplo, compressão em estéreo é usada durante a masterização. A compressão também é usada na passagem de um programa dinâmico para um menos dinâmico, como no caso da passagem de uma fita master para uma fita cassete. O compressor limitador estéreo tem dois caminhos separados com um circuito de junção interligando-os. Usualmente são ligados pelo toque de um botão. Antes, minha voz estava apenas no canal esquerdo. Agora ela faz os dois canais funcionarem. O que é que isso quer dizer? Bem, se for preciso comprimir um sinal estéreo, podemos pensar em usar duas unidades reguladas igualmente. Infelizmente, se a compressão for solicitada num lado, mas não no outro, o centro do estéreo vai se deslocar na direção do outro lado, durante a compressão. O som que não foi comprimido ficará um pouco mais alto. Passamos estes tons baixos por dois compressores iguais que são capazes de separar os sons do estéreo. Quando eu introduzo um tambor no lado esquerdo, a saída esquerda é reduzida. Se você ouvir em estéreo, o tambor ou outro canal central vai aparecer do lado direito. Agora vou ligar o dispositivo de separação. Ambos mostradores diminuem o toque do tambor e o centro não muda. Compressores não devem ser usados somente para regular o nível. Alguns engenheiros usam-nos para isso, mas um nível melhor às custas da compressão da dinâmica deixa as gravações sem nenhum contraste. A maioria dos engenheiros usam-nos para esculpir o som, modificando especificamente a dinâmica do som. O compressor redutor pode ser artístico, como os instrumentos musicais, quando bem usados. Embora não haja regras para o ajuste da razão, eu uso normalmente razões baixas, como 2:1, 3:1 ou 4:1 para vozes, solos e vários instrumentos que requerem um alcance dinâmico maior. Para sons surdos, como guitarra base, vocais e sons harmônicos, por exemplo, uso razões altas, como 4:1, 5:1 ou 6:1. Assim, a dinâmica destes sons muda pouco durante a mixagem e eles soam uniformes todo o tempo. Última precaução. A amplificação sempre dá vida ao som, mas somente até certo ponto. A realidade é sempre mais rápida que os circuitos. Daí sempre se perde um pouco da sensibilidade do som. Isso é mais comum com expansores e gates que são abertos ao primeiro sinal de percussão do som. Eu ligo o equalizador antes do gate e realço os tons altos para compensar a coloração do gate. Eu, além disso, raramente uso o gate apenas para remover ruídos ou partes mortas do som. Colorem o som demais para meu gosto. Prefiro amortecedores ou simplesmente retiro ruídos deixados por vocais ou por instrumentos solos. Dessa maneira, altero o som o mínimo possível e consigo reter a sua transparência, sem deixar vir à tona barulhos de tosse, contagem, roçar de dedos, engasgadas e fungadas. 1, 2, 3, 4, 5. Vimos algumas aplicações para amplificadores de ganho. Gates servem para limpar o som de baterias. De-essers eliminam vocais percussivos. A chave serve para o gate atuar em certas frequências, ou fazer um sinal chavear outro. Um compressor estéreo ajuda a manter um sinal em estéreo equilibrado. Em excesso, contudo, a amplificação distorce o som. Usada corretamente, é um instrumento artístico valioso. Agora você já conhece dois processadores de sinal, equalizadores e processadores de ganho variável. No próximo programa desta série,
Outros dois processadores que são delay e reverb. Mas agora você deve ter muito a experimentar. Lembre-se que você pode usar o processamento em gravações, mixagem ou combinação de sons. Pode regular o processador em centenas de combinações. Nenhuma é certa ou errada. O importante é que agrade a você. Considere os processadores como instrumentos musicais e os efeitos que criam como parte integrante do som. Troque informações e fitas com outras pessoas para aprender. E sempre preste atenção a tudo que você ouve.